Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como prometido, estou aqui agora com o meu canal Professor Fábio JC. Depois de um tempo, né, tinha prometido desde o primeiro vídeo lá do canal Fala Limeira gravar o vídeo, só que infelizmente a gente, com a dificuldade de tempo, de horário, até mesmo para dedicar o outro canal lá, a gente acaba tendo um pouquinho de dificuldade de gravar o vídeo. Eu consegui um tempinho hoje, então eu vou tentar fazer um vídeo explicativo de um react de uma pessoa que deu uma entrevista a um podcast que fala um pouquinho sobre o socialismo, qual que é o preço do socialismo, tá, pessoal? É uma matéria, um tema que eu queria estar trazendo aqui para vocês já há um tempo já, e só agora consegui trazer o tema aqui para a gente conversar um pouquinho, né? Então vamos lá para o vídeo, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo. Qual é o preço do socialismo? Beleza, vamos lá. Mas me parece assim, você tem essa espécie de segurança e de moradia, de saúde, mas é um preço que você tem que pagar, parece que não, sei lá. O preço que você tem que pagar... Não vale a pena. Pessoal, essa pessoa que apareceu, que está sendo entrevistada por esses dois aqui que já trabalharam na MTV, é o Ian Neves. Eu estou reagindo ao canal do Ian Neves, que ele que postou esse corte, tá? Ele está explicando qual que é o preço do socialismo para duas pessoas ali que estão querendo entender mais como que é o socialismo, tentar desmistificar algumas coisas, alguns fantasmas do socialismo. Então o Ian Neves, ele é um estudioso aí da ala do comunismo, juntamente com o professor Humberto, professor Gustavo Gaiofato, e enfim, ele está lá explicando qual que é o preço que a gente paga pelo socialismo. O preço que você tem que pagar é a hostilidade dos países capitalistas. É sempre esse o preço. Porque a questão é, todos os países revolucionários sempre, imediatamente, tiveram hostilidade dos países imperialistas. Nenhum país socialista nunca atuou em normalidade no mundo. Não, mas esse é um preço alto. Altíssimo. Altíssimo. E por isso que as pessoas têm medo de... Tem. Comunismo. Se implementar no Brasil, seria ruim pro Brasil no começo. Muita gente tem esse receio. Exato, muita gente tem esse receio. Provavelmente pela vida toda. Muita gente tem esse receio de que no Brasil, se nós tivéssemos uma revolução aqui, nós seríamos bloqueados, hostilizados, vilipendiados, etc. Isso é um medo que acomete muita gente. Peraí, pessoal, ele falou sobre isso da gente ser bloqueado, vilipendiado. Eu acho que já no sistema que a gente vive hoje, que é o capitalismo, a gente já não acontece isso, de certo modo, que faz que nosso país seja um país, digamos assim, colônia ainda. Por mais que a gente participe do sistema capitalista, econômico capitalista, a gente leva aquela pecha de ser a horta do mundo, porque as grandes tecnologias, as grandes inovações, a indústria fina mesmo, não fica aqui no nosso país, né, no Brasil. Eu já vejo por aí. Vamos fazer uma analogia aqui pra gente, tá, pessoal? Quanto que tá o aluguel de uma casa hoje em dia, pelo salário que a gente ganha? Você acha que isso aí não é uma ditadura digamos, do capitalismo? Sei lá, de repente, vamos lá. Recebo essa pergunta muitas vezes, mas eu acredito que eu não vejo como algo que consiga, apesar dos pesares, fornecer dignidade humana para maioria, se não toda a população, como algo que não valha a pena. Então, mas eu acho assim, as pessoas, a gente tem a mentalidade mais individual mesmo, assim, mas eu acho que é isso, o medo das pessoas é esse, assim, tipo, é um negócio que provavelmente, beleza, vai implementar o comunismo amanhã, até a gente morrer, a gente socialismo, vai sofrer. Não, qualquer coisa, mas a gente vai sofrer. Pessoal, tem uma parte aí que esse entrevistador conversou, que ele falou sobre comunismo, socialismo. Às vezes as pessoas, quando vai debater comunismo e socialismo, acabam confundindo os termos, né? Porque o comunismo de verdade mesmo nunca foi aplicado em nenhum lugar do mundo, cara. Nenhum canto do mundo. O que a gente tem de experiência é o socialismo real, né? O comunismo, ele é uma fase posterior à do socialismo, né? E em relação à economia, quantas pessoas sofrem hoje na nossa atual conjuntura econômica, que é o capitalismo? O capitalismo, na teoria, era para eliminar a pobreza.
ela está fazendo isso? De certa forma, acho que não, né? Mesmo que ele Sim, sim, não, a gente vai sofrer até a gente morrer, provavelmente, por causa desse bloqueio. Mas aí eu te pergunto uma coisa, Yuri. Quantas pessoas já sofrem muito no Brasil hoje? Não, sim, eu entendo, mas você entende, o medo vem mas daí. eu vou chegar, eu tenho um ponto. Uhum. Essas revoluções foram feitas por pessoas que não tinham nada para perder, de verdade. É que tem uma passagem que eu já li sobre essa questão de não ter nada a perder, né? Você, de verdade mesmo, o que o trabalhador tem a perder? A não ser as próprias correntes, né? Entenderam? Acho que isso aí deve ser, me parece ser uma luta coletiva. Então, eu acredito que a revolução talvez não seja na nossa fase, não vai acontecer na minha fase, enquanto eu vivo, mas eu acho que ela é inevitável, né? Ela é inevitável, até para as próximas gerações. Então, eu decidi já conversar com vocês com esse tema já logo de cara no meu canal, já para deixar bem claro a linha que eu vou seguir nesse canal. Não que eu vou enviesar, porque todos temos viés, querendo ou não, né? Por mais que as pessoas neguem isso, mas eu já vou deixar uma linha que é uma linha de reflexão, parar para pensar. Acho que isso que é o que a gente tem que analisar em tudo que vamos se propor a querer fazer revolução num país, num mundo. A gente tem que parar para pensar primeiro, analisar, fazer que nem a coruja ao entardecer, só observar para depois das ações, das opiniões. As duas maiores em escala, que foram a Rússia e a chinesa, foram feitos por pessoas famélicas, pessoas desesperadas. A primeira Revolução Russa de 17 começou com mulheres tomando as ruas, porque não aguentavam mais ver seus filhos e maridos morrendo numa guerra inútil que era a Primeira Guerra Mundial. A Revolução Chinesa foi feita por quantidades gigantescas, porque a China tem muita gente, né? Quantidades enormes de camponeses que não aguentavam mais 100 anos de colonização, porque a China era uma colônia. Eu não sei se vocês já viram aquela imagem que tem em todo o livro de história de escola, que são as potências imperialistas dividindo a China como se fosse um bolo. Isso, a China passou pelo que eles chamam de 100 anos de humilhação. Então entenda, quando Marx diz, no final do Manifesto Comunista, que não há nada a perder a não ser as suas correntes, as pessoas realmente escutaram isso. Eu sabia que eu tinha lido em alguma coisa, foi Marx que disse no livro dele, na obra dele. As que fizeram esse tipo de revolução foram movidas por um sentimento de nada a perder muito intenso, de verdade. E no Brasil, acredita, eu e vocês estamos numa situação muito boa. Sim. Porque a maior parte dos brasileiros sofre muito, de verdade. E tá chegando nas vésperas de uma situação na qual eles não vão ter mais nada a perder, a não ser as suas correntes, de verdade. O que eu... a gente vê mais uma vez por esse viés que eu falei para você. Eu estava discutindo com algumas pessoas, a gente fala discutir, mas é conversar mesmo, trocar uma ideia legal. A gente tem que analisar que as pessoas de hoje em dia estão ganhando muito menos que as pessoas ganhavam há 20 anos atrás, exercendo a mesma função. Você pode ver em alguns posts de internet, redes sociais aí, por exemplo, que tem pessoas reclamando que antigamente era muito mais fácil você conseguir uma casa, um terreno, trabalhando num serviço, digamos, comum. Hoje está difícil. Hoje as pessoas estão sobrevivendo através de aluguel, então estão saindo mais tarde de casa, ou morando com os pais mesmo, no terreno do fundo, sabe? São N situações, mas que não permite você ter uma emancipação da própria família, digamos assim. Eu faço, na minha situação de conforto, não é lutar por mim, mas é também lutar por quem não tem escolha. Tem gente que não tem escolha senão lutar. Os palestinos agora não têm escolha senão resistir. Ninguém morre quieto, ninguém sofre quieto. Ninguém é oprimido quieto. Essas pessoas vão resistir, porque se tem uma coisa que eu não gosto muito de falar de natureza humana, mas se tem uma coisa que a gente vê como constante no comportamento humano, é a resistência. Quando a gente fica coado, a gente resiste. E eu acho que cedo ou tarde essa resistência vai despertar no Brasil. Não acho de maneira espontânea, mas isso
Isso é um assunto para outro momento, né? Mas eu acredito que, novamente, esse medo vem, mas esse medo vem de pessoas que estão num lugar na sociedade que é um pouco confortável demais, entende? Isso que eu queria também comentar. A realidade, esse medo aí vem das pessoas de cima, dos burgueses, né, dos acumuladores de capital. Que um socialista, um comunista visa? Ele não visa eliminar o capitalismo, ele visa superar o capitalismo. Um modelo econômico que deve ser superado, né? E eles veem essa situação como uma ameaça, praticamente o medo desconhecido. Se vê tendo que lidar com situações e trabalhos que não gostariam de sujeitar, por exemplo, um burguês ter que trabalhar. Nossa senhora, vai ser horrível para eles, né? Enfim. Porque para as outras pessoas esse medo não é um problema. Porque não dá para ficar pior do jeito do que o que está agora, sabe? Dá pra ficar um pouco pior, mesmo assim. Eu entendo tipo assim... Não, para as pessoas que já estão muito... Pra quem tá muito embaixo, Sim. não dá pra ficar pior. Sim. Não, isso que eu tô dizendo. Por um tempo vai ficar pior. Pra essa pessoa, As pessoas que já não. estão na Não, rua, pra uma também. pessoa que já tá A gente tá ruim, mas a gente não tem bloqueio de vários países. Não, mas eu vou te dar É. um exemplo do que aconteceu na China, por exemplo. A China era uma colônia. E a China tinha monopólio de terra muito intenso, de dinastias, de senhores de terra e senhores de guerra muito antigos. Quando a Revolução Chinesa aconteceu, o Partido Comunista Chinês distribuiu toda a terra. Toda. Camponeses que há 100 anos estavam submetidos às mesmas famílias ganharam pela primeira vez a capacidade de trabalhar na sua própria terra. Isso imediatamente. Como que isso é uma situação pior? Não, tô só... Pessoal, quero fazer uma reflexão nesse trecho aí, que eu acho que é importante pra gente, em relação a quem está numa posição um pouquinho mais confortável, fica difícil de fazer uma reflexão, por isso que é importante a gente ser panfletista da causa, porque não querem mexer com isso, na verdade. Se você se você pertence a uma parcela de 10% da sociedade que ganha X, né, você não vai chegar nunca a ganhar o que 0,1 ganha, mas também você não quer cair ao que 70% da população brasileira ganha. Então, esses 10% aí que a gente fala que é a classe média alta, eles não querem mexer com isso, porque acham que pode, de repente, perder padrão de vida, qualidade de vida. Não pensam no próximo, então muitas pessoas acabam se abstendo disso, né? O conforto, o capital, ele nos leva a isso, né? Eu acredito, mesmo de forma intencional, eu acredito que seja não intencional, né? E essa, mais uma vez repito, é uma luta coletiva. Só questionando, porque assim, esse é o medo maior. Não é um medo maior, mas é um medo que existe, eu concordo com você. Porque foi o que eu falei, muita gente fala, o Brasil vai sofrer um bloqueio, o Brasil vai ser atacado, vai ser hostilizado e tal. Para mim, o medo é você viver sobre uma espécie de ditadura, onde alguém controla uma que ditadura. Informação você recebe. Você acha que a informação que você recebe não é... Não é controlada, mas por pior que seja, você pode falar mal do governo, né? Você pode ainda, não é mesmo? Tem coisa... Cara, esse negócio aí de ditadura é um negócio muito... que a gente pode falar... me fugiu a palavra, mas... é uma coisa que é cíclica, né? A gente fala, é ditadura. Mas as informações que a gente recebe, os meios de comunicação que a gente recebe as informações, ela não é um meio de ditadura, ela não é um meio de controlar as opiniões. A gente recebe informação de países que nem a China, que nem a Coreia do Norte, que nem Cuba, mas com os meios de informações tradicionais, que são os meios de informações donos de grandes capitais, e a gente acaba acreditando neles, né? A China tem a própria estatal lá de informações, só que muitas pessoas acabam se deixando levar, mas na verdade a grande mídia acaba inventando essas ideias de que eles ficam forjando notícias para dizer que o socialismo é bom para eles e o capitalismo é ruim, e o capitalismo faz o contrário também. Fala que o socialismo é ruim e o capitalismo é bom. Mas se o capitalismo é bom, porque ele atende demandas, ele consegue produzir bem,
consegue atender todas as demandas dos países e ainda assim desperdiçar e ainda ter quase que 30% da população passando fome no mundo. Meio contraditório isso, né? Coisas que ainda não são uma completa. E eu acho que as pessoas têm medo do controle, de não poderem ver não poderem ver certos filmes, não poderem. Eu acho que tipo assim, controle de informação. O Ian Neves ali tá dando risada, porque parece que ele tá mirando no socialismo, mas ele tá acertando o capitalismo. E é isso, pessoal. E é isso. É uma guerra de narrativa. Você fala uma coisa, mas na verdade o que está acontecendo é agora com a gente, né? A gente acaba consumindo coisas que os americanos gostam, por exemplo, filmes da Marvel, aqueles filmes de super-heróis, que os grandes heróis são os que salvaram os Estados Unidos da América de um meteoro que ia cair na Terra, né? E, quer dizer, de certa forma, e a gente acaba criticando os filmes brasileiros, né? Não estou aqui para entrar no mérito disso, da qualidade do filme, mas a gente acaba sendo convertido para esse lado também, né? E depois a gente acaba caindo em certos grupos de comunicação que acabam falando mal de um sistema que a gente não se aprofunda e não procura aprimorar para entender. Só quer falar mal de um e querer engrandecer aquilo que lhe mais convém, né? Você não poder acessar a internet do jeito que você quiser. Vamos lá, você não poder, vamos lá. navegar. Eu adoro esse Tudo que ele jogou ali é uma coisa que, por exemplo, eu acesso tudo que eu quero na internet, no capitalismo? Não. No socialismo vai acessar? Também não. Então, são assuntos assim, são espantalhos que a gente fala de uma coisa que, na verdade, não vai resultar nada, vai ficar no 0 a 0 ali, se for por essa linha de argumento, tá? Papo, porque, Mas vamos lá. você não acha que as pessoas têm um pouco que elas associam na cabeça dele um regime socialista a você ter que viver sob certas regras impostas, meio... Vamos lá. Foi o que eu falei. Qual que é a questão? Tudo que você falou, você vive e não se importa. Você falou, mas não é ruim ter toda a informação controlada? A gente acabou de falar de que absolutamente tudo que você viu sobre a própria Coreia Popular vinha de uma agência de notícias que foi fundada e é financiada pela CIA. Você não está imune a esse controle, porque toda sociedade de classes tem controle de informação. A questão é, qual classe controla essa informação? Inclusive no socialismo há esse controle de informação, tá, pessoal? Só para deixar bem claro para vocês. A questão que o Ian Neves vai levantar é: quem está dominando isso? Os burgueses ou o conjunto de trabalhadores? Qual que seria melhor? Na nossa sociedade, quem controla essa informação é a classe burguesa. Numa sociedade socialista, quem controla essa informação, porque ela é controlada, é a classe trabalhadora. Existe esse controle. Dizer que não existe controle é utopia. A realidade não funciona assim. Você falou de censura. O que acabou de acontecer com o TikTok nos Estados Unidos? Você me contou aqui, eu nem sabia. É verdade, eu ia comentar isso mais pra frente sobre a censura. Censuraram o TikTok nos Estados Unidos recentemente e alegando, né, tendo alegações que o aplicativo chinês colhia informações dos americanos, né? E também a gente reclama de censura, mas na verdade quem aplica a censura naquilo que mais convém é o sistema capitalista, né? Por exemplo, a Venezuela sofre com embargo até hoje por causa do petróleo, porque não quis dividir o petróleo com os Estados Unidos. Cuba sofre com embargo até hoje, né? Então a gente vê por esse lado. Qual que é assim, eu não vou entrar tão profundamente na questão do embargo, porque é um assunto bem extenso, mas qual que é a consequência do embargo? Os Estados Unidos está embargando, mas tem, sei lá, 200 países para negociar ainda, não. Os Estados Unidos, ele tem um grupo de países que ele negocia e fala, eu não estou negociando com esses países. Se você negociar com esse país em específico, também não negociarei com você. É assim que funciona o embargo, tá, pessoal?
Foi bloqueado. Acabou de ser aprovado Né? no Senado a proibição do TikTok no território estadunidense. Caramba. Aí olha que surpresa, né? E o pessoal tá chorando aqui que estão querendo embargar, estão querendo censurar o Twitter, né? Bento, que surpresa que uma rede social que tem inclusive a sua sede nos Estados Unidos foi bloqueada nos Estados Unidos por razões políticas, né? Mas eu tô dizendo uma espécie de ditadura igual que o Brasil viveu, que você não podia escrever certas... Tinha que ter um controle, um crivo governamental sobre a produção de conteúdo, de entretenimento. Você não tinha uma liberdade total de imprensa, de coisas. Pelo menos é o quê? Você tinha que ter subterfúgios, sempre responder a um grupo que meio que fica parecendo meio elitista até em torno da coisa, né? Que são a galera que tem mais poder, independente se esse poder esteja vinculado a dinheiro ou uma espécie de status político, entendeu? Mas eles vivem uma vida acima da classe que eles controlam, né? Isso não é verdade, mas tudo bem. Vamos Tudo falar bem, sobre isso. pode não ser realmente, eu não tenho todas as... É o que me parece, é o que tudo que a gente consumiu na nossa vida inteira Quem diria, nos levasse a acreditar que quem essa diria é a realidade. mais que a ou menos. informação que você absorveu passava por um controle, e um controle de classes. E isso que eu queria falar. Vamos falar sobre censura no geral, que é um dos grandes medos que as pessoas têm, né? A censura é uma ferramenta. Ela existe. Tá, pessoal, antes de entrar nesse campo aí da censura, a gente tem que ter em mente que a gente vive imergido em controle de informações, tá? De grandes corporações, de mídias capitalistas, e elas são hegemônicas no debate, não tem como você bater de frente com elas. Fazer trabalho de formiguinha, fazer trabalho de panfletista, que nem eu estou fazendo aqui, né? E haja vista informações que nos chegam delas, falando sobre os países que não fazem parte do mesmo sistema econômico. Por exemplo, você pega aí, vou falar mais uma vez, pega aí as informações que eles passam pra gente sobre a China, sobre a Coreia do Norte, sobre Cuba, sobre Venezuela, e depois você vai analisar a situação verdadeira aí do que de fato aconteceu. Tem informações de viajantes aí na internet, que tem canal de viajantes na internet, você pode pesquisar aí, eu não vou lembrar o nome agora do casal, eles têm um canal na internet, no canal no YouTube que eles viajam muito, e eles foram conhecer a Coreia do Norte. Lá eles falam sem qualquer tipo de direcionamento político o que realmente é bom e o que realmente é ruim lá. Eles vão no Vietnã, que também é outro país socialista, então eles dão a opinião deles lá, do que realmente acontece no país, né? Tentar tirar um pouquinho essa ideia da informação da mídia hegemônica. E ela sempre vai ser aplicada em sociedades de classes. A questão é, não dá pra gente falar de censura como um conceito abstrato que é irremediavelmente negativo. A censura, primeiramente, ela se dá pelo comodismo de quem domina o debate. Simplesmente isso. Hoje quem domina o nosso debate é o dono do capital. Isso é de fato, né? Eu vou citar mais uma vez, exemplo, o TikTok foi banido nos Estados Unidos, né? Enfim. Porque senão a gente vira um monarque. Que aí, liberdade de expressão, o cara tá maluco falando com as paredes com um chapéu de alumínio sozinho lá agora, sabe? Vira esse absolutista de liberdade de expressão que encontra as próprias contradições muito rápido, inclusive. Ele encontrou uma contradição de 4 milhões de reais agora, inclusive. Censura é uma ferramenta. E em toda a sociedade de classes, vai ser uma ferramenta que vai ser usada pela classe que detém as ferramentas para aplicá-la. Na ditadura militar, nós tínhamos censura pesada, e era uma censura que era de uma ditadura que não era só militar, ela era civil-militar. A ditadura militar aconteceu no Brasil com apoio maciço de grandes empresas e grandes empresários. Essa censura tinha um viés de classes. A classe dominante achava necessário para o controle ideológico da população brasileira censurar certas coisas. Existe censura também em experiências socialistas? Sim, porque existe censura em toda a experiência de classes, sobretudo dependendo de qual etapa de acirramento nós estamos. Então, por exemplo, na Revolução Russa, nós tínhamos a União Soviética, depois, né, que ela se consolidou, cercada por países imperialistas, era o único país socialista do mundo,
tirando a Mongólia fez uma revolução logo depois. Mas era um dos poucos países socialistas do mundo. Era atacado de todos os lados e tinha as suas massas, a classe trabalhadora, disputada pelos imperialistas. Então, qual que é a questão? Se não houvesse esse controle, não existiria esse vácuo político no qual a classe trabalhadora estaria naturalmente indo em direção ao caminho correto. Essas classes estariam em disputa o tempo todo. A burguesia não ia parar de disputar a consciência dessas pessoas, porque ela disputa o tempo todo a nossa. Então o que a gente diz é o seguinte: não adianta a gente abrir mão desse tipo de ferramenta por um ideal de bom ou mal, de certo e errado, sendo que a gente vive numa realidade complexa e concreta que tem linhas contra-hegemônicas atacadas e digamos assim, distorcidas o tempo todo. Eu não... Pessoal, tem um exemplo aqui bem simples sobre isso, né? Ele citou ali na época da União Soviética, que vivia envolvida de países imperialistas, né? Que se tornaram capitalistas, e agora a China também. Imagina a situação da China lá, ela é socialista e tem alguns países que fazem fronteira que são capitalistas, né? A China, ela protege o seu país, ela protege a sua soberania e sim, ela faz a censura que ela acha que ela deve fazer para proteger a sua nação. Até aí tudo bem, né? Então acho que esse ponto da censura acho que tem que ficar bem claro, pessoal. A censura, ela acontece tanto do lado capitalista, tanto do lado socialista. Agora, há interesses de quem, né? Por exemplo, no capitalismo, eu vou citar aqui uma censura bem rápida do que eles fazem com a gente e a gente acaba nem percebendo, né? Por exemplo, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai colocar um conteúdo aqui na internet, no YouTube, no Instagram, no Facebook, né? Por quê? Uma forma de censura, tomar um strike, tomar um ban, tomar um shadow ban, né? Isso é uma forma de controle. A censura, hoje, nunca vai se repetir aos modos da época da ditadura, acredito eu. E ela se dará de forma sutil. Vai tirando aqueles pontinhos ali, ó. Por exemplo, aquele cara está falando sobre uma coisa que vai contra os nossos interesses. Vamos tentar, de alguma forma, podar ele. Por exemplo, um canal do YouTube que não cresce, que fica estagnado. Dependendo do tema, às vezes é um conteúdo ruim mesmo, mas às vezes fica estagnado ali, porque está dando informações que de repente estão indo contra aquilo que eles acham de útil e interessante. O canal do Ian Neves, ele tem 2 canais, tem o Cortes lá do Ian Neves e tem o História Pública. Ele é um canal grande para o tema que ele se propõe a falar, que é socialismo, comunismo, mas não é tão grande conforme o tema. Por exemplo, tem canais que falam abertamente aí sobre capitalismo, fala sobre criptomoedas, fala sobre investimento em mercado financeiro e tudo mais, que tem milhões e milhões de seguidores. O que será que acontece? Será que o canal do Ian Neves, que é um historiador, ele está falando situações que são ruins, são mentirosas, são situações que não interessam para o povo trabalhador, né? Ou será que, de alguma forma ali, o vídeo não está dando aquele alcance que deveria, porque talvez o algoritmo entenda que aquilo não é interessante para os interesses econômicos do dono da plataforma, por exemplo? É de se pensar, né, pessoal? Não sei se eu estou me fazendo ser claro, mas a questão é, eu dou um exemplo concreto. Quando a gente teve a ascensão do nazismo na Alemanha, a União Soviética acendeu um alerta falando: a gente vai ser invadido e vai ser nessa década ainda. Eles sabiam que logo eles iam ser invadidos, porque eles sabiam que eles eram uma ameaça para a Europa como um todo, né? E quando o partido nazista toma o poder, eles falam: a Alemanha vai invadir a gente, de fato. Nesse momento da década de 30 é quando a gente tem o maior controle ideológico da União Soviética. Por quê? Porque eles tinham uma ameaça gigantesca do partido nazista, que era a maior máquina de guerra que a humanidade já tinha visto até então. Era uma besta que passava um rolo compressor, não só conquistando o território, mas matando a população. Onde os nazistas passavam, eles matavam as pessoas porque o nazismo tinha um crivo de raça muito forte. E eles acreditavam que os eslavos estavam ocupando um território grande demais para a qualidade racial deles. Isso o Hitler fala no Mein Kampf, que as pessoas estavam ocupando um território que não é digna da raça delas.
Pessoal, deixar bem claro agora o final aí do vídeo, tá chegando já ao final do React. Assim, antes da gente, nós, socialistas, que tenha pensamento socialista, antes de criticar alguma coisa, a gente lê bastante o oposto nosso também, para ter base, né? Por exemplo, o Ian Neves, ele é um historiador. Ele, antes de entender como funciona o socialismo, ele leu muito como funciona o capitalismo. Eu acho que é a melhor forma. Antes de você criticar algo, estude sobre aquilo. Saiba, eu não concordo com isso, mas por que eu não concordo com isso? Tenta entender por que você não concorda com determinado assunto. Por mais banal que seja, pessoal. Por mais banal que seja. Acho que é interessante a gente, antes de colocar contrapontos nas coisas, porque tudo é falho, tá, pessoal? Inclusive o socialismo. O socialismo, se um dia vier a acontecer aqui no país, não vai ser igual o socialismo chinês. Não vai ser igual o socialismo norte-coreano. O capitalismo mesmo. O capitalismo nosso ele não é igual ao capitalismo americano, capitalismo canadense, capitalismo inglês, francês. Ele é o nosso capitalismo, o capitalismo brasileiro. Assim como o comunismo. O comunismo tem várias formas. Teve o da União Soviética, que foi extinta, e agora tem o comunismo, que estão partindo para o comunismo, aliás, né? Tem o socialismo que vai partir para o comunismo chinês, que se acontecer no país vai ser diferente do chinês, vai ser aos moldes do nosso país. Os soviéticos sabiam muito bem disso. Nesse momento da década de 30, o controle ideológico fica muito forte, porque o perigo era não só essa máquina de guerra bizarra, brutal, sem precedentes na história, como ela entrar cooptando a população, entrar encontrando aliados nazistas entre a população. Então você entende como a censura é uma ferramenta que tem critério de classes e tem interesses políticos, dependendo de qual classe que governa esse respectivo Estado. Não dá pra gente falar em bem e mal abstrato quando a gente fala de censura. Logo em seguida, se inaugurou, depois do fim da Segunda Guerra, se inaugurou o que a gente chama de Guerra Fria. Sabe quem elevou a censura ao grau mais alto? Os Estados Unidos. Por quê? Porque havia uma clareza absoluta de que os soviéticos é que tinham ganhado a Segunda Guerra, que os soviéticos tinham derrotado a besta nazista e o socialismo estava se espalhando e se popularizando no mundo todo. Nesse momento, nos Estados Unidos, é que nós temos, por exemplo, o macartismo. Não sei se vocês já ouviram esse termo. Sim. Que é batizado de acordo com o Joseph McCarthy, né? Que foi uma perseguição sistemática, não só a comunistas, mas a qualquer pessoa que se assemelhasse com qualquer coisa de esquerda. E isso é uma coisa de perseguição, com prisão, com interrogatório, com lista suja para a pessoa nunca mais conseguir um trabalho. A gente tinha censura ideológica também do que circulava dentro do território estadunidense. Isso porque foi uma necessidade, segundo a classe dominante estadunidense, para controlar a ascensão e a popularização dos movimentos revolucionários no mundo inteiro depois da Segunda Guerra. Mas me parece assim. Bom, então, pessoal, esse foi o react que a gente fez sobre o vídeo Qual é o Preço do Socialismo. Eu fiz uma nota final aqui, pessoal, que, assim, para a gente refletir. Acho que é importante a gente refletir sobre isso. Os países socialistas, eles sofrem bloqueios, tá? Mas nós, países capitalistas, subdesenvolvidos, em desenvolvimento também, sofrem bloqueio, tá? Bloqueio no preço dos produtos, dependência de refino de petróleo, por exemplo, né? Dependência de compra de insumos agropecuários de outros países. Caso clássico que eu costumo conversar quando eu vou conversar com as pessoas sobre isso, é o caso da Embraer, né? A gente tem uma empresa que fabrica aviões, mas toda a tecnologia embarcada é americana. Então, sendo assim, o que acontece? A gente não pode vender ou negociar aviões para determinados países. A gente tem que negociar aviões com países que os americanos querem, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente começa a negociar com países que, de repente, os americanos não querem, eles retiram os investimentos da empresa, e a empresa quebra, embarga a gente também, taxa produtos importados de lá, né, no caso. Então, pessoal, uma reflexão final que eu queria deixar antes de encerrar o vídeo não adianta a gente abrir mão do debate, tá? Isso aí eu queria deixar bem claro para vocês. Mesmo a gente sendo atacado, a gente não pode se entregar totalmente a essa máquina de moer pessoas chamada capitalismo.
a gente tem que deixar um pouquinho e bater de frente conforme nossas forças, claro, contra esse coronelismo, a burguesia ditar as regras de nossa sociedade. E será que é isso que a gente quer mesmo, pessoal? Sabe? Acho que é de se refletir. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aí embaixo, aí, se possível. Se inscreva no canal, se caso não é inscrito. Ó, aqui desse lado aqui, ó, as minhas plataformas nas redes sociais. O Facebook não está aparecendo. Vou colocar o meu braço aqui embaixo para aparecer. Professor Fábio, ó. Enfim, te vejo por lá. E daqui a pouco a gente volta. Valeu!